Nós chegamos à nossa trilha de número 9 e desta feita nós vamos nos ocupar do estudo de dois fenômenos fundamentais à vida política. Eu estou me referindo à esfera privada e à esfera pública. De maneira geral, nós podemos pensar a política como um fenômeno que se estabelece a partir da distinção e da regulamentação do público e do privado. São duas categorias centrais que constituem a própria estrutura do fenômeno político. A importância das duas categorias pode ser medida em relação ao fato da esfera pública e da esfera privada serem mutuamente complementares. E essa importância ainda pode ser vista na medida em que nós concebemos em certas circunstâncias a primazia da esfera pública sobre a esfera privada, mas também a gente pode pensar em certas situações a primazia da esfera privada sem esfera pública. Bom, não se poderia pensar a organização política, não se poderia pensar o direito na organização política sem a definição do direito público e do direito privado. Esse é um tema de importância significativa para a reflexão e análise da ciência política. Desta feita, nós pretendemos tratar essa temática amparados por uma reflexão muito especial produzida pela professora Hannah Arendt. A Hannah Arendt é alemã, de 1906, e migra para os Estados Unidos no período da Segunda Grande Guerra Mundial e morre em território norte-americano no ano de 1975. A sua família é vítima do antissemitismo da Segunda Grande Guerra Mundial. Ela perde parte de seus familiares nesse período e é criada, é educada, fica sob a responsabilidade de um tio e se vê forçada a sair da Alemanha em função dessa terrível perseguição. A sua formação é filosofia. A sua tese de doutorado é sobre o amor em Santo Agostinho. E a gente poderia afirmar que o pensamento filosófico e político da Hannah gravita em torno de uma preocupação que acompanhou sempre as suas análises, tanto de natureza filosófica como no campo da análise das observações políticas. A preocupação que moveu, que impulsionou a produção acadêmica dessa autora foi desvendar, discutir a relação entre o que se diz e o que se faz na política. E é claro que essa preocupação ela é bastante sintomática, porque a grande experiência da sua vida, o contexto marcante da sua formação, não poderia ser outro senão o da Segunda Grande Guerra Mundial. E, de fato, a Segunda Grande Guerra Mundial faz renascer na Europa, no coração da democracia mundial, o totalitarismo e o autoritarismo político. A Segunda Grande Guerra Mundial e a perseguição movida contra o povo judeu, as atrocidades praticadas nesse período, as ações perversas e covardes que foram postas em prática sob força do Estado e amparo jurídico legal, faz com que a Hannah se debruce e se preocupe com a relação que existe entre o que se diz e o que se faz no ambiente político. Nos interessa muito nessa reflexão avançar e substancializar a nossa concepção acerca do privado e do público, da esfera privada e da esfera pública. Essa discussão sobre esfera privada e esfera pública aparece
na obra A Condição Humana, que foi originalmente publicada no ano de 1958. E nós vamos encontrar nesse texto dados muito importantes, uma reflexão muito lúcida e enriquecida no ponto de vista bibliográfico, que nos permite avançar significativamente na compreensão deste fenômeno. Eu me lembro com muita clareza que entrei em contato com os escritos da professora Hannah Arendt durante o meu mestrado na Universidade Federal do Ceará. E foi uma grata surpresa lidar com o pensamento dessa autora, porque até aquele momento eu estava convencido de que a vida social era exclusivamente dominada por uma esfera política, de maneira tal que tudo que dizia respeito à vida social efetivamente estava subjacentemente orientada por bases políticas. Bom, com o estudo da condição humana, e especificamente a análise do público e do privado, que a Hannah trabalha nessa obra, nós chegamos à compreensão de que a política não controla toda a vida social, que nós não estamos condenados a uma asfixia política. A Hannah concebe a esfera pública, que não é exclusivamente a esfera política, mas a contém, mas agrega uma série de fenômenos e de eventos que não se enquadram naquilo que nós poderíamos denominar de fenômenos políticos. Portanto, para além da esfera política, nós temos a esfera pública, que não é exclusivamente a política, mas que a incorpora, e em grande medida, efetivamente, a esfera pública é formada de eventos de natureza política. É, portanto, fundamental e importante que nós nos debrucemos sobre o pensamento da autora, que identifiquemos o modo como ela constrói o seu argumento acerca dessas questões, e nesse encontro, a partir da trilha número 9, a gente pretende estabelecer alguns caminhos, trabalhar com algumas mímicas, liberar algumas pistas acerca da futura discussão que nós faremos acerca desse tema sob os auspícios da obra A Condição Humana, da autora que nós já mencionamos. Muito bem, uma das primeiras questões que nós somos motivados a tratar e a discutir é tratar de uma aproximação com o conceito de esfera pública. Afinal de contas, quando nós nos referimos a esfera pública, nós estamos nos referindo a que natureza de evento, o que consiste a esfera pública. Em primeiro lugar, e já reproduzindo uma informação já dita, a esfera pública não se restringe à política. É claro que a vida humana e social é, em grande medida, orientada por pressupostos, por orientações políticas, mas a gente, a partir da análise da esfera pública proposta por Hannah, a gente pode perceber que a dimensão política não é tudo e que nós nos envolvemos com outras atividades. Muitas manifestações sociais e humanas não se enquadrariam de forma adequada naquilo que se poderia chamar de procedimentos de natureza política. Portanto, é fundamental que a partir de logo, no trato dessa temática, nós tenhamos uma definição preliminar. A gente parte de uma concepção do que seja a esfera pública. A autora vai dizer que o público é aquilo que os indivíduos empreendem na construção da organização da sociedade. Portanto, os relacionamentos explícitos dos indivíduos no empreendimento
de construção da vida social representaria aquilo que a autora propõe ser a esfera pública. Nós poderíamos trabalhar pelo menos 3 direções conceituais do significado de esfera pública. Em primeiro lugar, o relacionamento que os indivíduos empreendem explicitamente na construção da vida social. Nós poderíamos também afirmar que a esfera pública constitui todos os eventos que podem ser vistos e ouvidos por todos. E poderíamos sintetizar essas afirmações sobre esfera pública afirmando simplesmente que a esfera pública se constitui daquilo que é comum a todos os indivíduos. Ora, evidentemente que o fenômeno social e a organização política não poderiam constituir uma outra dimensão da existência humana, senão a dimensão pública. O espaço público, portanto, tem uma importância brutal na construção da vida política e, em grande medida, é a organização deste espaço que constitui o processo de ordenamento político da história humana. Bom, como todos os fenômenos históricos e sociais, a esfera pública é uma representação. Trata-se de uma concepção, de uma ideia, de uma articulação mental, de um determinado produto da consciência humana e coletiva, que se materializa na história dos indivíduos e que, portanto, pode ser movimentada conceitualmente como cultura, mas objetivamente percebida no campo das relações humanas. Portanto, a esfera pública, objetivamente, ela agrega uma complexidade múltipla de relacionamentos que os indivíduos travam cotidianamente na construção material do seu bem-estar. Portanto, nós poderíamos entender que, como uma representação, a esfera pública agrega todas as relações explícitas que os indivíduos estabeleciam uns com os outros, e na condição humana, a Hannah vai afirmar ações dos indivíduos sob o sol do meio-dia, em que a ação humana ganha estatuto de aparência e objetividade. Por que os indivíduos instituíram a esfera pública? O que levou a história das sociedades antigas a um ordenamento do espaço público? Essa questão terá a sua resposta atrelada pela professora Hannah Arendt à questão da memória social. A necessidade de se manter uma memória, e a memória é fundamental para a preservação das conquistas, para a manutenção do aprendizado, para que uma geração receba de outra, para que a geração nova receba da geração antiga um legado de maneira tal que, ao chegar a geração nova, não tenha que começar a história do seu mundo do zero. Portanto, a esfera pública é fundamental para a manutenção dos recursos, das conquistas e do patrimônio social. Por essa razão, a Hannah associa indiscutivelmente o fenômeno de instauração da esfera pública à memória social. Em suas próprias palavras no texto, a autora dirá que os indivíduos instituíram a esfera pública para preservar a memória da sua caminhada, da sua história, da corrosão do tempo, de maneira tal que o patrimônio das conquistas seja
preservado e passado de geração a geração, o que permite que a cada geração as sociedades humanas ampliem e aprimorem o arsenal de suas conquistas e de seus aprendizados, e não havendo a esfera pública, isso significaria que cada geração teria que começar do zero e criar as condições necessárias para a sua sobrevivência. Portanto, a esfera pública associada à memória nos conduz ao encontro de um fenômeno essencial para a manutenção e aprimoramento da vida da sociedade. É por essa razão que o espaço público deve ser respeitado. É por essa razão que o espaço público deve ter da parte de cidadãos, de autoridades e da sociedade como um todo uma preocupação contínua. O zelo, o cuidado pela esfera pública representa um investimento direto no bem-estar social, na manutenção, preservação e aprimoramento dos relacionamentos humanos. Bom, se a esfera pública está associada à memória e ela é instituída para a preservação de um patrimônio de conquistas, de aprendizados passado de geração após geração, a discussão sobre o processo de instauração da esfera pública nos levará ao necessário fenômeno da desindividualização. Do reconhecimento dos indivíduos acerca de si mesmo como pertencentes a um corpo, a uma coletividade. De que determinadas coisas não podem ser privativas nem privatizadas, mas deve ser não apenas do interesse, mas da posse e de usufruto comum. As sociedades que avançaram no seu processo de desenvolvimento de bem-estar humano e social, avançaram nesse campo porque, efetivamente, também avançaram no seu campo de consciência acerca da importância do bem público, acerca da importância da esfera pública, e em função de uma gestão científica, politicamente adequada, fortalecendo e sustentando as bases sobre as quais se ancoram o empreendimento político e social. Não é possível o fortalecimento da esfera pública sem a necessária desindividualização dos interesses humanos. Me parece que isso se situa bem naquela discussão feita por Émile Durkheim. Se nós quisermos uma sociedade forte, o indivíduo, enquanto interesse, enquanto prioridade, deve ser fragilizado, secundarizado. Porque na medida que os indivíduos se tornam fortes, a sociedade se fragiliza. Na perspectiva da sociologia durkheimiana, a sociedade só se consolida como tal na medida em que ela realiza a ultrapassagem do indivíduo. A desindividualização é fundamental. É claro que o espaço privado é importante, deve ser preservado, porque existem eventos, acontecimentos, decisões, posses que são particulares do mundo privado. Mas o sustento, o fundamento, o esteio da vida social, em grande medida, advém da formalização jurídica, do amparo legal, do ordenamento que se dá ao comportamento dos indivíduos enquanto membros de uma entidade pública. Portanto, o processo que culmina com o advento da esfera pública é um processo de desindividualização do fenômeno privado. Na medida em que os fenômenos particulares e privados se desindividualizam, a esfera pública vai se constituindo.
E a grande beleza da organização política se dá na medida em que a organização política determina que determinadas coisas só terão validade se feitas em ambiente público. Determinadas decisões, determinados valores, determinados atos só serão validados se forem praticados, se tiverem a sua identidade publicizadas. E nisso está a importância da desindividualização, porque na medida em que nós amadurecemos esse processo de desindividualização, nós fortalecemos a matéria social e consolidamos a matéria social. É importante que nós entendamos que esse processo desindividualizador não anula com o indivíduo, mas o capacita a viver, a compor e a contribuir para a formação e o bom andamento do espaço público. Dentro dessa discussão sobre esfera pública, a gente vai chegar a um momento que eu considero apoteótico do pensamento arendtiano. A Hannah vai afirmar que o outro é o elemento essencial da esfera pública. Que a esfera pública não é prerrogativa do indivíduo, mas é prerrogativa do outro. Porque, segundo ela, é o outro que, ao chegar, cria o fenômeno da convivência, que é de caráter eminentemente político. O outro é fundamental porque, segundo o pensamento da autora, na ausência do outro, eu não sei se eu existo e não tenho a ideia de que o mundo que eu considero que eu exista nele, ele seja de fato real. Eu preciso, portanto, do outro que ateste que eu existo e que o meu mundo é real. Eu estou lembrado de uma dissertação de mestrado, me parece que produzida na USP há algumas décadas atrás, em que o mestrando, durante alguns meses, me parece que 6 meses, disfarçou-se de zelador da casa, cabelo cresceu, a barba cresceu, usou vestes de trabalho, e durante aquele período, nenhum dos seus colegas de trabalho o reconheceu. Apenas o seu professor orientador e o coordenador do curso sabiam do que de fato estava acontecendo. As pessoas simplesmente não viam, não falavam com ele, não lhe davam a menor atenção. E ele discute na sua dissertação de mestrado o fenômeno da invisibilidade, de pessoas que não são vistas, de pessoas que não são reconhecidas. A Hannah dirá que nós fortalecemos a esfera pública quando nós reconhecemos a dignidade do outro, quando nós valorizamos o outro. A esfera pública é fruto desse sentimento de valorização da presença do outro, de entender que o outro não é apenas ele, não é apenas ela, mas é a condição fundamental para o reconhecimento da minha própria existência e para o reconhecimento do meu próprio mundo. De tal forma que, nas palavras da autora, a ausência do outro corresponderia à minha própria inexistência e à incerteza permanente acerca de que se o meu mundo é real ou não é real. Como se dá a estruturação da esfera pública? E nesse aspecto nós emergimos na organização política, porque a estruturação da esfera pública é um fenômeno indiscutivelmente de caráter político. É a construção de um mundo comum. É uma reunião que consegue eliminar a possibilidade do caos e traduzir a ação cooperativa em função do bem-estar de todos. No entanto, a autora faz questão de ressaltar que a estruturação política da esfera pública, ao mesmo tempo que reúne, mas reúne os indivíduos em separado. Reúne os indivíduos porque o direito é direito comum, porque se visa objetivos comuns voltados ao benefício da sociedade, mas ao mesmo tempo é uma reunião em separado porque o lugar ocupado por um indivíduo não corresponde e não converge de modo algum com o lugar ocupado por outro. Se a estruturação da esfera pública, se a organização da esfera pública se dá em função do valor dado, do reconhecimento da dignidade do indivíduo, a desestruturação
da esfera pública e o empobrecimento político se dá na medida em que essa dignidade do outro não é reconhecida. E nesse aspecto a autora vai mencionar pelo menos 3 agentes de morte da esfera pública e empobrecimento político. Ora, quando que nós atuamos e contribuímos para a morte da esfera pública e para o empobrecimento das relações políticas? 3 agentes são mencionados pela autora. Em primeiro lugar, a proeminência social, que segundo o pensamento de Hannah é futilidade. E nada do que diz respeito à proeminência pessoal tem interesse público, porque não contribui de forma alguma para o fortalecimento da esfera pública. O outro agente de empobrecimento político e morte da esfera pública é a tirania, na medida em que nós consideramos o outro apenas mero objeto. A tirania, segundo a Hannah, é um isolamento radical fundamentado na tese do não compartilhar. O outro é apenas um meio de obtenção de determinados resultados. É a eliminação do outro e a sua restrição ao mero conceito de objeto. E, por fim, o terceiro agente que contribui para a morte da esfera pública e empobrecimento político é a sociedade de massa, que impõe um comportamento padrão, desrespeitando a pluralidade e, ao mesmo tempo, não permitindo o fluir da própria individualidade humana. Nos termos da autora, é como se todo mundo fizesse parte de uma mesma família, e uma sociedade de massa nada mais é do que o prolongamento do projeto de vida de um ou de uns sobre o projeto de vida dos outros. No conteúdo de uma sociedade de massa, as pessoas perdem a sua própria identidade e se identificam com um projeto de vida que não é seu. Bom, as discussões que nós faremos acerca da esfera pública vão ser interessantíssimas. Desde já, eu estou recomendando a leitura da obra A Condição Humana, que está publicada na aba das nossas aulas e, portanto, já podem ser contactadas. Também recomendo a leitura de um texto meu, intitulado A Esfera Pública, no qual eu faço uma abordagem orientativa a uma leitura mais aprofundada do fenômeno discutido pela autora. Com isso, a gente dará algumas indicações fundamentais a um tema que será estudado com muito critério e com muita responsabilidade, com a preocupação de fundamentar, de aprofundar, de dar densidade às nossas considerações acerca dessa importante temática que exerce, como já foi dito, um papel fundamental na organização e na estrutura dos fenômenos políticos. Com isso, nós estamos encerrando esta nossa trilha e nos encontraremos na nossa próxima e 10ª trilha.